Olá meninas, eu sou a pastora Sara e a Jaque me convidou para que juntas nós fizéssemos uma série sobre os discípulos. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre Pedro, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre este discípulo. Quero compartilhar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apartava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando falamos de Pedro, que imagem vem à sua mente? Talvez venha um perfil: cabeça quente, arrogante, impulsivo, líder, corajoso, covarde. Talvez você até se identifique com esse discípulo, com a personalidade desse discípulo. Quero dizer que todas nós temos um pouquinho de Pedro em nós. Assim como Pedro, nós também falamos coisas das quais não nos orgulhamos. Em alguns momentos nós louvamos a Deus, bendizemos a Ele. Declaramos que Ele é o nosso Deus e momentos após tropeçamos no falar, blasfemamos, negamos a fé. Em alguns momentos nós engrandecemos a Deus, revelamos uma fé robusta, uma fé que move montanhas. Instantes depois, fracassamos na nossa incredulidade. Quero te dizer que Pedro é muito mais do que um homem paradoxal. Ele reflete a nossa própria imagem. Ele é o encontro conosco mesmo, de nós mesmos, com nós mesmos. Quero dizer isso porque nós somos assim, inconstantes, frágeis. Em alguns momentos nós queremos ser pessoas que revelam o amor de Deus para as outras, queremos ser essas discípulas. Mas diante das dificuldades, muitas vezes fracassamos nisso. E a pergunta que eu me fiz a partir desse texto é: por que Jesus entrou no barco de Pedro? Por que Jesus não escolheu um pescador mais simpático, um pescador mais tranquilo, um pescador mais humano? Jesus entra no barco de Pedro para mostrar que Ele não quer pessoas perfeitas para trabalhar na sua obra. Que Ele não quer pessoas mais tranquilas. Que Ele nos aceita assim como nós somos. Quando nós olhamos para a comunidade de fé, vemos que ela é cheia de pessoas com falhas, com defeitos, pessoas comuns que erram, que acertam, que são bênção na vida umas das outras, mas também pecam em muito e às vezes são pedra de tropeço. Pedro foi esse homem que foi bênção, que levou o evangelho,
que serviu a Jesus, mas que em muitos momentos foi pedra de tropeço. Em muitos momentos, Jesus precisou dizer: Pedro, não é bem assim. Pedro, você está errado. Cristo sempre apontou o caminho. Cristo não desistiu de Pedro, mesmo quando o próprio Pedro desistiu dele. Depois de revelar que Cristo era Jesus, que Jesus é o Cristo, Pedro nega 3 vezes Jesus. E diante desse fracasso, diante desse tropeço, Pedro pensa: esse negócio de ser discípulo não é para mim. O que ele faz? Ele volta para o mar, para aquele lugar onde ele tinha deixado tudo. Ele tinha arrastado o barco para a praia e deixado tudo para seguir Jesus. E diante do seu fracasso, ele volta para o mar. Volta para seu barco, para suas redes, para a pescaria, porque ele pensa: esse negócio de ser discípulo não é para mim. Esse negócio de servir a Cristo não é para mim. Eu fracassei. Eu vou desistir desse sonho de ser discípulo, desse sonho de servir. Pedro volta para o mar. Seus companheiros voltam. Os discípulos seguem Pedro porque ele é o líder. E nessa pescaria, o Evangelho de João nos relata que Pedro novamente passou a noite pescando e não apanhou nada. Passa a noite trabalhando e não pesca nada. Quem aparece para encontrar com Pedro é o próprio Cristo. E Jesus representa, ele refaz essa cena novamente e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Filhos, vocês têm algo para comer? Interessante que Jesus ele vai ao encontro de Pedro quando Pedro se sentiu fracassado, quando Pedro falhou. E Jesus não chega para ele dizendo: seu fracassado, seu covarde, você me abandonou. Ele diz: filho, você tem algo para comer? De uma maneira carinhosa, de uma maneira próxima. E convida Pedro para comer com ele. Jesus diz para ele lançar as redes e Pedro lança e novamente ele pesca muitos peixes. Os olhos de Pedro se abrem e ele percebe que novamente ele está diante do próprio Cristo, que um dia tinha chamado ele. Queridas, eu quero dizer que quando nós fracassamos, quando nós, assim como Pedro, falhamos em fazer aquilo no que o Senhor tem nos chamado, em responder ao chamado para servir ao Senhor, seja onde for, quando nós desistimos de nós mesmas, Cristo vem ao nosso encontro. Cristo nos chama. Cristo nos traz de novo para junto do Pai. Nos coloca neste lugar de servir de novo. Quando nós desistimos, Cristo não desiste. Nós mudamos, nós falhamos, mas Deus é o mesmo, imutável, e Ele nunca desiste de nós. Por que Jesus entrou no barco de Pedro? Jesus entra no barco de Pedro para mostrar que Ele escolheu pessoas falhas para servir. Escolheu a mim e a você para servi-lo. Com a nossa personalidade, com o nosso jeito, com a nossa cultura, Ele nos escolheu. Mas Ele não nos deixa como nós estamos. Ele nos transforma. Ele quer a cada novo dia nos transformar. A cada novo dia nos trazer para mais perto do Pai. Quando você tropeçar, não pense que acabou. Não pense em desistir. Receba o perdão do Senhor e continue a caminhada. Porque a sua força não está em você mesmo, mas está em Cristo. Ele é o único que pode nos levantar. Ele é o único que pode fazer o convite para que continuemos a caminhar ao lado dele. Que o Senhor abençoe a sua caminhada. Que o Senhor esteja bem presente na sua vida. Amém.